Olá, pessoal, buenos dias. Olá, pessoal do sexto ano, bom dia para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Hoy es martes 29 de septiembre de 2020, né? Então, hoje estamos dando início ao quarto bimestre, o nosso último bimestre do ano, né, pessoal? Então, hoje nós estaremos trabalhando com a nossa aula sobre pronombres interrogativos. Então, nós já vimos lá na nossa aula, nós já vimos pronombres personales, que são os pronomes pessoais, né, do caso reto, que tá lá, yo, tu, él ou ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas, né? Os pronomes personais. Nós vimos também pronombres possessivos que indicam posse, né? Mi, suyo, suya, tuyo, tuya. Então a gente viu então esses pronomes que indicam posse. E hoje nós estaremos vendo então, nós estaremos trabalhando os pronombres interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles que nós usamos para fazer perguntas, né? Então, geralmente está sempre no início de perguntas. Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá, pessoal? Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, então, sobre o conteúdo. Então, tá aí, pronombres interrogativos. Vocês podem pausar o vídeo e vocês vão copiar no caderno de espanhol, tá, pessoal? Então, agora as aulas vai ser enviado só o conteúdo, o módulo para vocês e os exercícios, o conteúdo em si, vai ser trabalhado na videoaula, né? No caso, a nossa aula de hoje aqui. Aí vocês irão copiar no caderno, ok? Então, vamos começar. Pronombres interrogativos. Então, tá assim. Os pronomes interrogativos em espanhol são aqueles que se usam para formular perguntas diretas, que é o que tem o ponto de interrogação, e perguntas indiretas, que às vezes você faz uma pergunta indiretamente, não tem necessariamente o uso do ponto de interrogação. É lógico que a maioria das nossas perguntas, elas vão ser diretas, né? E a minoria indiretas. Mas existem, então, perguntas diretas, que é quando eu tenho ponto de interrogação, e as perguntas indiretas, que é sem o ponto de interrogação, ok? E aqui, então, vocês têm aqui dois exemplos de uma pergunta direta e uma pergunta indireta. Então, tá assim. Que es isso? O que é isso? É uma pergunta direta, porque eu tenho lá o ponto de interrogação. Depende de quem fuera, atenderia. Depende de quem fuera, atenderia. Então, também é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Então, aqui já é mais difícil de você notar que seja uma pergunta, mas é uma pergunta indireta, porque está falando, depende de quem for, né? De quem for vai atender. Então, é uma pergunta indireta. Em ambos casos, sempre levam acento gráfico. No caso das interrogativas diretas, é obrigatório o uso dos pontos de interrogação. Então, todas as perguntas diretas no espanhol é obrigatório o uso de dois pontos de interrogação, como vocês estão vendo aqui, ó. Sempre no início da pergunta, eu vou ter o ponto de interrogação de ponta cabeça, ao contrário, e no final da frase eu coloco o mesmo ponto, só que do jeito normal, igual no português, né? A gente coloca na mesma posição, a posição normal. Então, eu vou ter dois pontos, então é diferente do português. Então, em espanhol, vocês terão aí dois pontos de interrogação. Um no início da frase, de ponta cabeça, e o outro no final da frase, normal, tá? Colocado normal. Então, é obrigatório o uso desses dois pontos de interrogação, certo? E aqui nós temos alguns pronombres, tá? Então, para que a gente usa? Em que situação que a gente usa eles? Então, eu tenho lá que. Que é quando eu vou fazer perguntas por pessoas e coisas. Pode ser por pessoas e coisas, tá? Então, eu falo que. Depois, eu tenho lá quem. Quem ou quienes. Tá perguntando quem ou quienes quer dizer mais de uma pessoa. Então, eu tenho lá no singular
e no plural. Então, eu vou usar diretamente para perguntar por pessoas. Então, eu vou perguntar por pessoas. Depois, quais? Eu vou usar para perguntar por pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Depois, como? Como? Eu vou perguntar por modo. Então, é no sentido de, nossa, como isso aconteceu? A forma de como aconteceu. Então, é no sentido de modo, tá? Donde? Então, nós temos dois que indicam, que são usados para perguntar em relação a lugar. É o donde e adonde. Então, tem aí, ó, donde, adonde. Esse donde e adonde é a mesma palavrinha do português que a gente tem lá, onde e aonde. Quem aí lembra da regrinha? Onde a gente usa no sentido que não precisa fazer movimento. Por exemplo, onde você comprou esse leite? Eu comprei no supermercado tal. Eu vou simplesmente informando o nome do mercado, do estabelecimento, eu já sei onde foi comprado. Então, não necessariamente não precisa ir para saber onde é. Então, ele não indica o movimento. Então, é quando eu uso a palavra onde. E já onde é que indica movimento. Por exemplo, aonde você foi final de semana? Então, é adonde. Então, aonde é quando indica movimento. Daí ela vai falar, eu fui em tal lugar. Então, existiu aí um movimento, certo? Depois, perguntas por tempo. Eu vou usar o pronome quando. Então, tá lá, quando. E depois, para quantidade, né? Geralmente, aí, quando a gente vai trabalhar com preços, então, para quantidade. Quanto? Quanta? Quantos? Quantas? Então, eu uso aí, tanto no feminino e masculino e singular e plural. Então, eu uso aí, tá? Perguntas por quantidades. E causa, finalidade, eu vou usar o porquê, assim como no português. Olha lá, o início de pergunta, porquê separado. A única diferença é que aqui tem acento, né? Mas no português não tem. Então, eu vou usar o porquê. Então, vamos lá? Vamos repetir com a professora? Então, tá lá. Quem, quienes, quales, como, donde, adonde, quando, quanto, quanta, quantos, quantas, por quê. Então, esses são um dos principais pronombres interrogativos. E aí está indicando em que situação que nós utilizaremos ele. Tá bom? E aí nós temos então as observações. Vamos ver detalhadamente as observações. Então tá lá. As formas quem e quenes. Lembra que quando eu me refiro a quem, é sobre pessoas, né? Então, presta bastante atenção. As formas quem e quenes se usam para perguntar pela identidade de pessoas. Então, eu tenho um exemplo. Deixa a professora só. Eu tenho aí um exemplo. Então, tá assim, ó. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Então, eu estou perguntando por uma pessoa, certo? Então, eu vou usar sempre quem, ok? Então, quem é esse homem? Depois eu tenho a forma que. Então, tá lá, que mais verbo é usado em espanhol para perguntar por ações e para identificar coisas. Então, eu vou usar o que mais o verbo. Então, vamos ver o exemplo. Olha lá. Que vas a comprar-me? Então, eu tenho o que e mais o verbo, que é vas. Quer dizer, o que você vai comprar para mim? O que você vai me comprar? Que vas a comprar? Depois eu tenho lá, ó, o outro que. Que es isso? Então, outro exemplo, ó, o que mais o verbo. Que e o es, que é o verbo ser, né? É. Então, que es isso? O que é isso? E depois eu tenho a forma que eu vou utilizar mais o substantivo e depois o verbo. Então, eu vou utilizar o que junto com o verbo e depois vai ter outras formas que vai ser utilizado com um substantivo, depois outro verbo. Então, vai ser para perguntar por pessoas.
e coisas. Ao contrário desse que com verbo, que é usado para identificar coisas. Aqui é para perguntar por pessoas e coisas. Então tá lá. Que cantantes latinos te gustam? Então eu tenho lá o que é o meu pronome interrogativo, cantantes, cantores, que é o substantivo, e gustam, que é o verbo. Certo? Então, que cantantes latinos te gustam? Quais os cantores que você gosta? E depois eu tenho esse outro exemplo. Que instrumentos tocas? Então tá lá o que é o pronome, o substantivo instrumentos e depois tocas o verbo tocar. Então, qual instrumento que você toca, né? E depois eu tenho as formas qual e quales. Então, no singular e plural. Qual e quales são usadas em espanhol para perguntar por pessoas ou coisas. Para perguntar por pessoas ou coisas. E aí vocês, então, têm aí o exemplo. Qual é o apelido mais comum em Espanha? Então, qual é o sobrenome? Lembram aí que apelido não é apelido, que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Apelido em espanhol é sobrenome, tá? Então, qual é o sobrenome mais comum na Espanha? E depois eu tenho outra pergunta. Qual de esses cantantes te gusta mais? Qual desses cantores você mais gosta? Então, essas são as duas perguntas aí com qual, né? Utilizando aí o pronome interrogativo qual. Depois, pessoal, continuando, aqui vem as formas donde e adonde, que a professora falou aí no início da aula. Então, donde e adonde se usam em espanhol para perguntar pela localização no espaço. Geralmente, a forma donde é usada com verbos que não indicam movimento, então não indica movimento. E adonde é com verbos que sim indicam movimento, que foi o que a professora falou. E aqui, então, eu tenho dois exemplos. Então, tá lá, donde trabalhas? Então, se eu falar aonde eu trabalho, a pessoa não precisa ir até lá para saber onde eu trabalho. Então, eu falando o nome, a pessoa já sabe. Então, isso é o donde, não indica movimento. Aonde vas esta noite? Então, quer dizer, aonde que você vai esta noite? Então, ele precisa ir. Realmente, ele vai, indica o movimento. Por isso que usamos o adonde, certo? Então, aonde você vai esta noite? E depois nós temos aí a forma quando. Você usa para perguntar pela localização no tempo. Então, aí eu tenho lá o exemplo. Quando terminas de trabalhar? Aí eu tenho a resposta. Às 6 da tarde. Então, quando você termina de trabalhar? Às 6 da tarde. A minha resposta. E depois eu tenho as formas quanto, quanta, quantos e quantas. Lembra que nós utilizamos para perguntar por quantidades, né? Aí então está escrito quantidades e preços. Então, lá. Exemplos. Aí nós temos lá. Quanto custa este livro? Quanto custa este livro? Então, está relativo a preço, né? Quantidade e valor. Então, eu vou usar o quanto. Por quê? Porque eu estou falando de livro, né? No masculino. A forma como se usa para perguntar pelo modo e pelas características de uma pessoa ou de alguma coisa. Então, eu tenho aqui dois exemplos. Primeiro da pessoa. Como é tua hermana? Como que é a sua irmã? Então, eu estou perguntando por uma característica de uma pessoa, como que é a sua irmã. E o outro exemplo está perguntando como se faz o frango. Então, tá lá. Como haces el pollo? Então, como faz o frango? Então, já é perguntando sobre uma coisa, como se procede, como que se faz, tá? Então, nós utilizamos para as duas coisas aí. E temos a forma por quê. Então, você usa para perguntar por causa ou finalidade. Então, eu quero saber o motivo, né? Por que aconteceu aquilo. Então, eu tenho lá a pergunta. Por que legaste tarde? Então, por que você chegou tarde? Então, eu quero saber por que chegou tarde. Esse é a finalidade do porquê. E atenção, aí nós temos uma atenção.
Os pronomes interrogativos podem também ir precedidos de determinadas preposições. Então, normalmente, não necessariamente vai estar sempre o pronome no início da pergunta. Então, ele pode vir acompanhado de uma preposição. Então, eu tenho aqui, de onde eres? Quer dizer, de onde que você é? Então, eu tenho a preposição de e junto com o pronome interrogativo donde. Então, de onde eres? Depois, a que te dedicas? Também aí, a preposição mais... Deixa só a professora subir um pouquinho aqui. E depois, com quem vas à la festa? Com quem? Então, tá lá com, que é a preposição, e o quem, que depois vem o pronome interrogativo. Então, diante de todas essas regrinhas, o que que acontece? Eu posso ter o meu pronome acompanhado por uma preposição no início. Lógico que a maioria das perguntas vão estar sempre começando com o pronome interrogativo. Certo, pessoal? Então, vamos revisar lá no início quais são os pronomes interrogativos. Então, vamos lá? Então, olha lá. Que, pessoas e coisas. Quem, quienes, para pessoas. Qual, quales, para pessoas e coisas. Como, o modo. Donde, aonde, lugar. Quando, tempo. Quanto, quanta, quantos, quantas, quantidade. E por quê? Uma causa ou finalidade. Então, pessoal, copiem no caderno de espanhol, tá? Todo esse textinho, os exemplos, né? As regrinhas aí, as observações, ok? E aí, então, esse foi a nossa aula de hoje, né? Sobre os pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes que fazem perguntas. Então, eles estão sempre questionando, eles estão sempre no início das perguntas. Então, não se esqueçam, as perguntas, né? As frases interrogativas em espanhol é obrigatório, né? Então, lógico, o uso dos pronomes interrogativos no início e é obrigatório os 2 pontos de interrogação. É obrigatório, tá? Os 2 pontos de interrogação. Lembrando, no início da frase, um ponto de interrogação de ponta cabeça, perdão, e no final da frase, o ponto normal. Certo, pessoal? Então, bom trabalho para os tedes, bom trabalho para vocês. Besitos e hasta la próxima. Hasta la próxima.